palavra do Senhor? Todos já abriram, já marcaram? Provérbios 30, verso 18 e 19 diz assim: há três coisas das quais são maravilhosas demais para mim. Isso aqui é um texto do rei Salomão. Rei Salomão, filho do rei Davi. E ele fala assim: há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro coisas que eu não entendo. E aí ele começa a enumerar aqui quatro coisas que ele não entende. Quais são as coisas que ele não entende? Está lá no verso 19, ele fala assim: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela, ou seja, o caminho do homem com uma virgem. Ok, irmãos? Então são quatro coisas que o rei Salomão não entende aqui nesse texto. Fala assim comigo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar, e o caminho do homem com uma donzela. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Estenda essa mão para cá, olha pela minha vida agora, em nome de Jesus, para que o Senhor possa usar a minha vida agora, para que eu não venha falar de mim mesmo. Isso, abra sua boca, começa a liberar a palavra sobre a minha vida agora. Eu não estou ouvindo a sua voz, irmãos. Eu sou tão abençoado quando você ora por mim. Amém, Senhor. Eu recebo, Pai, a oração da Tua igreja. Pai, a Tua palavra foi liberada, Senhor, e ela é verdade para nós. Nós cremos que ela é viva, nós cremos que ela é eficaz, nós cremos que ela é poderosa para separar aquilo que é do homem e aquilo que é do Senhor. Por isso, ó Deus, nós abrimos os nossos corações para receber da Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos ouvir com os nossos ouvidos espirituais. Pai, que nós possamos enxergar entre linhas com os nossos olhos espirituais tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor quer para a Tua igreja nessa hora. Em nome de Jesus, pelo menos uma pessoa pode dizer amém. Amém. Duas ou três pode dizer aleluia. Aleluia. Três ou quatro pode dizer glória a Jesus. Glória a Jesus. O tema da palavra, como eu falei, é o enigma da graça. O que é o enigma, irmãos? O que é o enigma para você? É um mistério? É um tipo de mistério, mas o que? O que é um enigma? Como se fosse uma charada, né? Mas o que? O que é uma incógnita, né? É um enigma, uma pergunta, né? De difícil interpretação, né? Ou uma descrição de algo que tem, sei lá, mais de uma interpretação. Sim ou não? Deixa de ser um enigma. Alguma questão que é difícil de ser adivinhada, né? Vamos dizer assim. Tudo isso que os irmãos falaram é um tipo de enigmas. Na verdade, existem muitos enigmas. Por exemplo, o coração da mulher é um tipo de um enigma, sim ou não? Aleluia. Esse enigma ninguém consegue desvendar, aleluia. Mas é verdade, é um coração que a gente não consegue entender. Eu quero te dar um exemplo aqui, na verdade, é uma charada, né? Vamos traduzir aqui como se fosse uma charada que o Dani falou. Mas eu vou compartilhar aqui um exemplo com você de um enigma muito antigo. Aquelas pessoas mais antigas, né, do meu tempo, elas sabem, já conhecem como é que esse enigma é desvendado na verdade. Quantos aqui conhecem aquele enigma do rio? Bota aí. Olha lá. O enigma do rio. Vamos lá, qual é o enigma? O homem, ele tem um lobo, uma cabra e um feixe de capim. Ele tem que levar os dois para o outro lado do rio. Como é que ele tem que fazer? Não sei se você percebeu, mas entre esses três elementos ali, eles são predadores entre si. Por exemplo, se eu pegar o feixe
né, de capim e levar para o outro lado, deixar o lobo com a cabra, com a ovelha, o lobo vai comer a ovelha, então não posso fazer isso. Se eu levar o lobo e deixar a cabra com o capim, a cabra vai comer o capim, sim ou não? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Só posso levar um de cada vez. Quem eu tenho que levar primeiro? A cabra. Então vamos lá. Porque vai ficar do outro lado o quê? Vai ficar o lobo e o capim. O lobo não come capim, sim ou não? Tranquilo. Então o que a gente vai fazer? Na primeira viagem, a gente vai pegar a cabra e vai deixar lá do outro lado, né? Na segunda viagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar o feixe de capim e trazer a cabra de volta. Porque se eu deixar a cabra lá, ela vai comer o capim, sim ou não? Então eu tenho que levar o feixe de capim e trazer a cabra de volta. Na terceira viagem, o que eu tenho que fazer? Eu levo o lobo e deixo a cabra lá de novo. Sim ou não, irmãos? Deixo o lobo lá com o feixe. Na quarta viagem, então, levo a cabra. Sim ou não? Então, é mais ou menos isso que acontece. O enigma foi desvendado. Finalmente, agora, todo mundo está seguro do outro lado. Isso aqui é só uma ilustração para os irmãos entenderem o que é um enigma de fato. Você precisa entrar no raciocínio ali, para você poder descobrir o que está acontecendo. Você precisa entrar numa lógica para que você consiga fazer com que o teu problema seja resolvido. Provérbios 30, verso 18 e 19, esse texto que nós lemos, nada mais é do que um enigma de Agur, né? Pastor, quem foi Agur? Na verdade, os mestres judaicos, eles sempre consideraram Agur, né, como pseudônimo, né, de Salomão. Então, muitos mestres na palavra, eles atribuem esse texto a Salomão. Querido, preste atenção. Salomão fala de 4 coisas que ele não entende. Hoje eu quero compartilhar com você, na verdade, esse enigma que o homem mais sábio do mundo nunca entendeu. Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, ele morreu sem entender essas 4 questões, mas que hoje, pela graça do Senhor e pelo Espírito que foi dado a nós podemos compreender, amém? Se você ainda não compreendeu, você vai compreender hoje aqui em nome de Jesus. O meu objetivo é você sair com o teu espírito, como é que fala? Ciente, né? Com essa consciência de algo que o rei Salomão não entendeu lá atrás e que você vai entender hoje. Amém, irmãos? Salomão não conseguiu, mas você vai conseguir. Fala para quem está do seu lado assim: você vai conseguir, meu irmão. Fala assim: você vai entender. Você pode entender. Fala assim: você vai entender. Por quê, irmãos? Porque hoje o Senhor Jesus, Ele deu a chave que desvenda todos os mistérios da palavra. Qual é a chave? Qual é a chave para você desvendar os mistérios da palavra de Deus? A chave é Cristo. Fala: Cristo. Cristo é a chave. Ah, pastor, eu leio o Velho Testamento, não entendo. Querido, se você ler o Velho Testamento e você conseguir encaixar Cristo na história, você vai ter revelação e você vai entender o que a palavra está querendo dizer. Porque Cristo é o centro de todas as coisas e de toda a palavra dele. Ele é a própria palavra. Cristo é a chave hermenêutica, que vai desvendar os mistérios da sua própria palavra. Entende, irmãos? Mas por que isso acontece? Porque tudo foi escrito por causa dele. Então hoje nós vamos usar essa chave, Cristo, né? Vamos usar essa chave para abrir o significado espiritual desse texto, né? A verdade espiritual que foi descrita nesse texto, que o rei Salomão não entendeu. Quantos querem ouvir essa palavra em nome de Jesus? Então pega essa mão que você levantou agora, coloca ela no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu rejeito todo cansaço, todo sono, toda distração, só para receber, fala assim, entender no meu espírito a tua palavra nessa hora.
Então olha para cá, querido, a primeira coisa, o primeiro enigma, né, a primeira questão que Salomão não entendeu foi o quê? Foi o caminho da águia no céu. Primeira parte do enigma, Salomão fala assim, eu não entendo, como que é isso? Como que é o caminho da águia no céu? Preste atenção, querido, mas quando você pega isso aqui e vai para a palavra de Deus, nós descobrimos que a águia, ela é uma das faces, uma das expressões de Cristo Jesus na palavra. Vamos ver aqui, os 4 seres viventes. Apocalipse diz que diante do trono de Deus existem 4 seres viventes, e cada um deles possui a face, na verdade uma característica peculiar, e uma dessas faces aponta para essa águia. Qual é a expressão dos seres viventes que estão diante do trono? Cadê os alunos de Apocalipse? Aleluia! Face da águia, a face do leão, a face do novilho, né? E a face de quem? Do homem. Essas são as 4 faces dos seres viventes que estão diante do trono lá em Apocalipse 4, diz assim, Apocalipse 4, 6, para você entender, adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando no céu. Então preste atenção, cada uma dessas faces aqui aponta para o Senhor Jesus, amém ou não, meus irmãos? Ele é o leão da tribo de Judá, mas por outro lado, ele é também um novilho que foi morto, sabe, que foi usado por Deus para aplacar a culpa, para assumir a nossa culpa. Jesus também, ele é a exata expressão da imagem de Deus como homem, mas ao mesmo tempo, ele é do céu, né? Como uma águia voando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, Salomão não conseguia entender isso, na verdade ele não entendeu isso, ele não conseguia enxergar isso. Hoje nós temos a oportunidade de entender, amém ou não, meus irmãos? Ainda se você for olhar na palavra, você vai observar que os 4 evangelhos, os 4 primeiros evangelhos, quais são, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só a igreja. João, olha para cá. O evangelho de Mateus é a face do leão. Você vai entender por quê. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, ele é apresentado como rei. O evangelho de Mateus é o evangelho do reino, rei. Em Mateus, Jesus é mostrado como rei, por isso ele carrega uma genealogia. Para quê? Para mostrar que ele descende, né, do rei Davi, e também de Abraão. Se você for pegar a genealogia de Jesus, lá em Mateus, você vai ver que vai culminar, ou a sua origem, você vai perceber que vai chegar a Davi. A palavra de Deus diz que ele é o leão da tribo de Judá. Agora, a face do novilho aponta para o evangelho de Marcos. Por quê? Porque em Marcos Jesus é mostrado como servo. O novilho, né, que trabalha no arado, que não tem descanso, que está ali para servir. Em Marcos você não vai achar genealogia de Jesus. Por quê? Porque servo não tem genealogia. Um escravo não importa de quem ele é pai, de quem ele é mãe, onde ele nasceu, não importa nada, quem é primo não importa. Servo não tem genealogia, amém ou não, meus irmãos? Então aqui em Marcos ele é apontado, é mostrado, apresentado como um servo. Em Lucas, Jesus é mostrado como homem, como alguém que foi 100% homem. Esse evangelho é representado pela face do homem lá, dos 4 seres viventes. Lucas retrata Jesus como filho do homem. Por sua vez, se você pegar a genealogia de Jesus em Lucas, você vai ver que vai culminar, você vai ver que a sua origem vai até Adão e não até Davi, mostrando que ele é 100% homem.
Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Está dando para acompanhar? E por fim, se você olhar o Evangelho de João, você vai ver que Jesus é apresentado como Filho de Deus, que desceu do céu, o pão vivo que desceu dos céus, aleluia, o verbo vivo, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso é apresentado, na verdade é representado pela águia. Nele, Jesus, ele é o verbo. Aqui em João, Jesus é o verbo que desceu do céu. Não há genealogia também, por quê? Porque se trata do Filho de Deus. Filho de Deus não teve início de dias, não teve meio, não terá fim. Então não tem como você achar uma genealogia. Então aqui ele é encontrado como alguém que desceu do céu, Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Se você olhar para as cores do tabernáculo, uma outra forma interessante de a gente ver essas 4 faces aqui, é observada no tabernáculo. Eu não sei se você sabe, mas no tabernáculo haviam 4 cores que o representavam: o azul, o púrpura, o carmesim, que é o vermelho vivo, né? Aquele vermelho como sangue, o carmesim é vermelho, e o branco. Essas 4 cores, fala assim comigo: azul, púrpura, carmesim e o branco. Ok, irmãos? Êxodo 28, verso 5, ele fala assim: tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, que é o branco. Cada um dos 4 do evangelho aqui também é representado por uma cor, e você vai entender isso muito bem agora. Por exemplo, a cor púrpura aponta para o evangelho de Mateus. Aponta para o evangelho de Mateus. Por quê? Porque a púrpura era a cor que a realeza usava. Só os reis, só a realeza usava essa cor. E Mateus, né, é o evangelho do reino. Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como rei. Se você olhar para o evangelho de Marcos, você vai ver que a cor que aponta para o evangelho de Marcos é a cor vermelha. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o servo sofredor. Jesus é apresentado como servo que derramou o seu sangue como oferta pelo pecado. Por isso, a cor vermelha, o carmesim, aponta para o evangelho de Marcos. O branco, ele aponta para o evangelho de Lucas. Nele aqui, o Senhor é mostrado como um homem, sem pecado, mas como um homem, perfeitamente homem, e perfeitamente sem pecado. Por isso ele é apresentado como branco, como pureza, né? A cor que simboliza pureza. O azul, ele vai apontar para o evangelho de João. Por quê? Porque o evangelho de João mostra o Senhor Jesus vindo do céu como Filho de Deus. Amém? Por quê? O azul é a cor do céu, a predominância do céu é azul. Amém, meus irmãos? Mas você sabe que existe ainda algo que precisa ser dito sobre o vermelho, porque o vermelho também ele pode representar ou simbolizar o homem. Olha para cá, querido. O primeiro homem, ele foi chamado de Adão, ou Adão. Na nossa tradução é Adão, que significa vermelho. Por quê? Porque Adão foi tirado do pó da terra, né? Foi tirado do barro. Aqui a gente não consegue, né, ver muito isso, mas se você for a Goiânia, por exemplo, você vai ver que eu não vi lá, eu não entrei em partes que não seja asfaltado, mas todas as ruas são marcadas de uma cor avermelhada, de um barro que é tão vermelho, né, os carros ficam todos sujos assim de vermelho, que é a cor do barro. Então Adão, por ser saiu do barro, ele também aponta para o vermelho, porque o barro é vermelho. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E também por causa do sangue que corre nas suas veias. Agora, a gente também deve entender que a púrpura é o resultado da mistura do vermelho com o azul. Vermelho com azul, a púrpura na verdade é meio que um roxo, né? Esse lilás que tem
na uva, né, da nova logo, é meio que um púrpura, aquele roxo, da mistura do azul com vermelho. Mas por que tem essa mistura, irmãos? Bem, se o Senhor veio do céu, portanto, ele aponta para o azul. Mas como ele se fez homem também, aponta para o vermelho. E aí a união do vermelho com o azul, né, a união entre a natureza do azul e a natureza do vermelho, ou seja, a natureza divina com a natureza humana, veio a realeza representada pela cor púrpura. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Olha, Salomão nunca entendeu isso. O homem mais sábio do mundo nunca compreendeu isso. Hoje, eu e você podemos entender. Diga aleluia. Diga glória a Deus por isso. Hoje você sabe, irmão, que o caminho da águia é o caminho do Senhor Jesus, daquele que desceu do céu e se fez homem. Sabe, daquele que desceu do céu, se fez homem e veio habitar entre nós. Diga glória a Deus. Salomão não sabia disso, hoje você sabe. Amém ou não, meus irmãos? Então hoje eu estou aqui para falar de uma maneira diferente, que o Senhor deixou a tua glória, se esvaziou de toda a sua glória, para entrar no ventre de uma mulher comum, como eu e como você. Ele passou 9 meses na barriga da sua mãe sendo gerado, cresceu, teve que aprender a andar, aprender a falar, aprender tudo isso para salvar você e a salvar a mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O segundo enigma que Salomão não entendeu foi o caminho da cobra na penha. A segunda parte do enigma foi essa: a cobra caminhando, né, andando sobre uma penha, sobre uma rocha, sobre uma pedra. O Senhor Jesus, então, de uma águia, né, ele se torna uma cobra no chão, e foi de um extremo, né, de um extremo a outro extremo. Mas pastor, o pastor está falando que o Senhor, a serpente, a cobra, mas a serpente aponta para o pecado, a serpente aponta para Satanás. Querido, preste atenção, você vai entender isso. Ele é a águia que desceu dos céus e se fez homem como nós, mas na cruz ele se fez menor ainda. Por quê? Porque ele se tornou essa serpente na rocha. Você vai entender o que eu estou falando. Teve uma vez que Jesus, ele se encontrou com Nicodemos, né? E aí Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. E aí teve uma hora que Jesus fala assim: olha, do modo que por Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Eu não sei se você lembra da passagem, eu vou contar para você. Quando o povo no deserto estava murmurando e serpentes saíram da terra e picava as pessoas. Mas deixa eu ler aqui João 3 para você. Ele fala exatamente isso que eu falei, olha: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então nesse texto aqui, o Senhor faz uma referência ao que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, quando o povo estava peregrinando no deserto. Isso aqui está relatado lá em Números 21, a partir do verso 3. Eu vou ler para você e você vai entender. Olha só o que diz a palavra: ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar chamou Ormã. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Olha que coisa, irmãos. O povo ficou impaciente, começou a murmurar. Escuta só. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. É terrível, irmãos. É terrível quando a pessoa começa a murmurar e começar a falar mal do líder que está sobre a vida dele. É terrível. Fala para quem está do seu lado assim, ó: cuidado,
quando você falar do seu líder, fala assim, do seu discipulador, do seu pastor e da sua igreja. Fala assim, cuidado, presta atenção. Olha o que o texto fala no verso 5, e o povo falou contra quem? Contra Deus e contra Moisés. Falou contra Deus e contra o líder dele, Moisés. O que o povo falou? Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, reclamando daquilo que Deus havia dado, irmão. Aí o verso 6 ele fala assim, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Olha que coisa, nem Deus aguentou a reclamação do povo, aí Deus envia serpentes abrasadoras, olha, abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Ô irmão, eu penso que tem muita gente morrendo espiritualmente porque fala mal da igreja, muita gente morrendo espiritualmente porque fala mal do pastor, fala mal do discipulador e fala mal do líder. Tem muita gente não prosperando na sua empresa porque fala mal do patrão. Tem muita gente que não prospera na escola porque fala mal do professor. Então cuidado, irmão, cuidado com quem você está falando mal, ou da pessoa que você está falando mal, ou da pessoa que você está murmurando na sua vida. E aí o verso 7 ele fala assim, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque falamos mal contra o Senhor e contra ti. Aí perceba que o povo, quando viu que a serpente estava saindo, vai lá no líder, aí vai lá e fala assim, qual verso que eu estava? Verso 7, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Foi lá e pediu para o líder que estava falando mal, para tirar a serpente no meio do povo. Então, o que Moisés fez? Orou pelo povo, diga aleluia. Fala assim, filhão, o seu líder está sempre orando pela sua vida. Amém, irmãos? O verso 8 ele continua falando assim, disse o Senhor a Moisés, perceba que o povo vai ao líder Moisés, mas falta Deus ainda. Aí Deus vai e fala assim, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-se sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Ou seja, que olhar para a serpente de bronze, vai viver. O verso 9 ele fala assim, fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava na hora. Diga glória a Deus. Olha para cá, querido, por 40 anos Deus havia dado ao povo um maná. O cara acordava de manhã, só recolhia, aleluia, esse é o sonho de muita gente. É só o sonho do Rafael. Acordar e está lá a provisão na tua porta. O povo enjoou, Senhor, nós queremos carne. Deus enviou cordonizes, as codornas caíam assim, eles comeram carne à vontade. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eles murmuravam, dizendo assim, não, eu tenho um fastio desse pão vil, ou seja, eu sinto já falta de fome, eu não tenho mais apetite, eu estou enjoado desse negócio, um sentimento de repugnância, de aversão, igual no nosso jejum agora, não aguento olhar mais para ovo, lembra? Não aguento mais olhar para ovo, não quero nem ver, vou ficar uns 6 meses sem comer ovo. E aí o povo estava, sabe, reclamando, murmurando. A gente não aguenta mais, se eu olhar para isso eu não aguento mais, está me dando ânsia de vômito, eu não aguento comer mais isso. Querido, presta atenção, por causa disso, a palavra de Deus diz que Ele permitiu que viesse serpentes abrasadoras no meio do seu povo.
Ei, filhão, olha para cá. Muitas vezes serpentes têm vindo no seu casamento, têm atacado as suas finanças e até mesmo produzido enfermidades sobre você por causa de reclamação, murmuração. Presta atenção, filho. Deixa eu falar uma outra coisa. A solução de Deus para o povo naquele dia é a mesma para nós hoje. Qual foi a solução que Deus deu para o povo? Eu vou tirar a serpente? Qual foi a solução? Não, ele fala, olha para a serpente. Moisés vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar numa haste, que é uma espécie de cruz. Ele pegava aquilo ali e ia andando no meio do povo. Não vou pegar isso aqui não. Ele andando ali com aquela haste no meio do povo, e quem havia sido picado por serpente, quem olhasse para aquela que estava pendurada no madeiro, era sarado na hora. Então, a mesma solução de Deus para aquele povo, é a mesma para nós hoje. Qual é, pastor? Olha para Cristo, olha para o Senhor. Essa é a solução para todos os teus problemas, meu irmão. Eu não sei o que você está vivendo até hoje, eu não sei a dificuldade que você está passando. Para de reclamar, olha para o Senhor, porque é de lá que vai vir o teu socorro, diz a palavra. Querido, nós daqui da videira, nós nunca pregamos que você, não vai ter mais enfermidade. Quando você entregar sua vida para Jesus, você não vai ter mais problemas. Quando você aceitar Jesus, a sua conta bancária vai engordar. Quando você aceitar Jesus, você as suas contas todas vão ser pagas. Nós nunca pregamos isso. O que nós pregamos é, olha para Cristo. Porque quando você olha para Cristo, quando você entrega a sua vida para Ele, você olha para Ele, todo o favor que Ele tem, recai sobre a sua vida também. Aí é uma questão de tempo de você viver uma vida abundante. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então você nunca vai ouvir falar, não, entrega a sua vida para Jesus que, sabe, o seu marido vai voltar. Não, não é bem assim. Ainda que ele vai voltar mesmo, mas nós não pregamos assim. Nós temos que fazer você focar, a olhar para aquele que é o único que tem a solução para a sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Olha para cá, quando o povo foi mordido pelas serpentes, eles foram até Moisés e falaram o quê? Meu líder, olha, nós pecamos contra você, pecamos contra o Senhor, porque nós temos falado contra o Senhor e contra você também, contra ti. Meu líder, meu discipulador, por favor, pastor, ora lá para que o Senhor tire a serpente de nós. Foi isso aqui que o povo falou. Entenda o que eu estou falando, querido? O pedido das pessoas é sempre esse. O que atrai as multidões é isso. Pastor, ora para que o meu problema financeiro se resolva. Tire esse meu problema financeiro. Remova a minha luta. Entende o que eu estou falando, irmão? Nós sempre oramos para que Deus remova as serpentes. Essa que é a verdade. Queremos que Deus tire o problema. Analisa comigo nessa situação das serpentes. Se Deus tivesse simplesmente removido as serpentes, tirasse as serpentes do meio, o povo continuaria o mesmo ou não? Sim. Na verdade, eles haviam sido picados, e apenas remover a cobra não iria trazer a solução para eles, porque eles não seriam curados, sim ou não? Tirar a cobra não iria curá-los, então eles iriam permanecer os mesmos. Não é uma oração lógica, é igual aquela oração de muitas pessoas que vive baseado na lei. Vê se não é uma oração ilógica. Eu falei isso a semana passada, ou retrasado. O camarada vê alguém no leito de hospital, né? Aconteceu alguma coisa, um acidente, ou o camarada pegou uma enfermidade no corpo. Quando o camarada é legalista, ele fala, é Deus que colocou esse câncer nele para ele aprender. Alguma coisa ele vai aprender.
alguma coisa ele está passando essa dificuldade financeira, que é para ele aprender a ser humilde, porque Deus faz isso. Filhão, presta atenção, a nossa oração não é essa, a nossa oração é: olhai para Ele, olhai para Cristo, olhai para Ele. Depois que essa pessoa fala: ah, Deus, foi Deus que botou ele nessa cama no hospital, aí por ele ser crente, aí no domingo ele vem e bota o papelzinho: pastor, ora pelo meu marido, por isso que ele está com câncer. Mas meu Deus, se foi Deus que colocou, a igreja vai orar? Ainda que a igreja orasse, a igreja tem poder para algo que foi Deus que colocou? Então não tem lógica. Você está entendendo, irmão? Não tem lógica nenhuma, é uma oração sem lógica. E o que o Senhor faz? Então o Senhor ele vai e manda que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse ela numa espécie de cruz. Todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze seria curado imediatamente. Ei, filhão, presta atenção, Salomão não tinha essa revelação, hoje você tem, hoje você vai ter. Aquela haste era a cruz do Senhor, a serpente de bronze era Cristo. Cristo que se fez pecado por nós. Filhão, preste atenção, a solução de Deus não é remover o seu problema, a solução para a provisão na sua vida é olhar para a cruz, olhar para Cristo. Quantos estão entendendo? A melhor oração não é Deus, na verdade, a oração correta tem que ser o quê? Deus, me dá uma revelação clara da cruz, me faça enxergar o sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Aí Deus mandou que Moisés fizesse ali uma serpente de bronze, colocasse ela na ponta de uma haste, simples assim. A pessoa foi picada, com a perna inchada, a ponto de morrer. Se ela olhasse só para a cruz, ela era sarada na hora. Sabe de algo interessante ainda que você percebe nesse texto? Eu não sei se você percebeu, mas Deus não fez nada contra as serpentes, porque Deus, sendo Deus, ele podia fazer o quê? Quer saber? Some tudo, todas que se levantar vão se queimar e vão secar. Deus poderia fazer. Deus não fez nada com nenhuma das serpentes, elas continuaram por lá, mas agora ela não tinha mais poder de ferir o povo dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Querido, olha para a cruz, olha para a cruz. Mesmo que o problema ainda não seja resolvido, esse problema não vai ter mais poder de ferir a sua vida, ou de assolar a sua vida, não vai ter mais poder sobre você. Muitos casais oram para que Deus mude o outro. Ei, filhão, a provisão de Deus é para que você olhe para a cruz. Uma vez que você olhar para a cruz, o seu marido é mudado. Uma vez que você olha para a cruz, a sua esposa é mudada. Uma vez que você olha para a cruz, o seu filho, que é rebelde, ele é transformado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Muitos oram, sabe, para que Deus remova o chefe. Esse chefe que não sai do meu pé, pega no meu pé, como é que eu vou crescer? Qual é a resposta de Deus para você, filho? Olha para a cruz, olha para o Senhor. O problema é que o método do homem é diferente, irmão. Nós pensamos diferente como Deus pensa. Como que é o método do homem? Não toque nisso, não toque naquilo, não beba isso, não beba aquilo, não manuseie dessa forma, não pode isso, não pode aquilo. Mas a solução de Deus é o quê? É completamente diferente da nossa. Ei, filhão, Deus não está preocupado com o seu problema, Ele quer mudar é você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Ele quer mudar, é você, eu, você, nós. Se você olhar para a cruz, olha para cá, querido, o pecado não terá poder de escravizar você. Se você olhar para a cruz, o poder do pecado não vai poder condenar você. Se você olhar para a cruz, o poder do pecado não vai poder acusar você. A palavra de Deus diz que já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha para Ele. Então, se você olhar para a cruz, o pecado não vai ter como te escravizar, te aprisionar. O método de Deus é apenas esse: olhar. Aleluia. Cristo se fez serpente em uma rocha. Amém, meus irmãos? Curioso é que, se você olhar para o Calvário, aquela cena do Calvário, local da caveira, né, que é conhecido, lá ele foi crucificado exatamente sobre uma grande rocha. Nada na Bíblia é por acaso. Então, a águia se tornou numa serpente na rocha. Sabe por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Aleluia. Maldito é aquele que subir no madeiro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo isso? Quantos entenderam de fato qual o caminho da serpente na penha, na pedra, na rocha? Quantos você entendeu? Aleluia. Salomão não entendeu. Hoje você está entendendo por quê. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, terceiro enigma, ele fala do caminho do mar no navio. Terceiro mistério aqui, exatamente de um grande navio navegando sobre o mar. Você sabe que há pessoas que possuem muito conhecimento na palavra, muito conhecimento na Bíblia, mas isso não dá um pingo de uma revelação um pouco maior da figura de Jesus, da pessoa poderosa, da pessoa maravilhosa que é Jesus. Lê a Bíblia capa a capa, mas não tem revelação da face dele. Irmão, estou falando para você, nós já vimos falando isso nas semanas passadas, Cristo é o tema central de toda a Bíblia. Cristo tem que ser o tema central na nossa vida. Ele é a chave para a gente compreender tudo na palavra de Deus. Então preste atenção, esse enigma aqui também vai apontar para Cristo. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo e até hoje, né, hoje ainda é assim, essencialmente os navios, eles são usados para transportar cargas, né, produtos, enfim, insumos, materiais, produtos, enfim. Os navios, eles são usados especialmente para isso. Eles carregam muito contêiner, já viu? Existem navios que carregam mais de 1000 contêineres, muita coisa transportando. Os navios são usados especialmente para isso. Então, olha para cá, querido. Quando o navio viaja, normalmente ele viaja de uma nação para outra, de um país para outro, de lugar muito distante. Tipo, da China para cá, né, dos Estados Unidos para cá, da Europa para cá, enfim, lugares muito distantes. Então, eu estou falando isso para que você entenda, irmão, que da mesma forma, Deus enviou o seu Filho carregando bênçãos, cheio de graça e de verdade. Quantos creem nisso, irmão? Ele veio como esse cargueiro atravessando o oceano, sabe, de um país distante. Na verdade, do céu para a terra, sabe, de uma águia para uma cobra. Então o trajeto, o percurso dele é do céu para a terra. Eu não sei se você sabe, irmão, mas na palavra de Deus o mar simboliza o quê? Cadê os alunos de Apocalipse? O mar simboliza o quê? Cadê? Quem vai falar? As nações, aleluia. O Lucas é um dos meus melhores alunos. Só chega atrasado, mas é o melhor, aleluia. Por causa do trabalho, irmãos, por causa do trabalho.
Mas na palavra de Deus, o mar sempre vai apontar para as nações. Então, querido, preste atenção. Quem é esse cargueiro que veio, sabe, a esta terra carregando bênçãos para nós? Quem você acha que é? Fala, Cristo. Não, fala com autoridade, Cristo. Olha para cá, querido, embora o homem tenha rejeitado, aqueles que creram, receberam, aqueles que o receberam, a palavra de Deus diz que deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então olha para cá, e agora, feito filhos, nós somos também herdeiros, né, de toda a bênção que Ele tem para nós. Eu não sei se você está conseguindo entender onde eu quero chegar para você. Filhão, o que Salomão não entendeu é que Cristo fará, e você vai estar tendo revelação agora, é que Cristo fará uma transferência de riquezas, trazendo de todas as nações sobre o povo de Deus, conforme profetizado em Isaías 60. Irmão, o pastor Ricardo está compartilhando uma palavra, que o Senhor tem colocado uma palavra no coração dele, que nesse tempo, o Senhor vai transferir algum tipo de riqueza para o seu povo. É só quem crê, irmão, que toma posse da palavra. Algo genuíno, legítimo. Aí ele fala assim: Deus não vai saquear um banco, Deus vai transferir para o seu povo. É só quem crê que vai ser abençoado, irmão. Teve uma vez lá no Antigo Testamento que ele profetizou isso em Isaías. Olha o que ele fala: mamarás o leite das nações, presta atenção, e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. O que ele está falando, essa profecia, é que de alguma maneira os reis, ou seja, os líderes das nações, as nações, de alguma maneira, de alguma forma, o povo dele vai desfrutar daquilo que os reis e as nações vão oferecer. Diga para quem está do seu lado assim: se prepara. Fala com autoridade, com fé, se prepara, porque está chegando containers de bênção sobre você. Você já viu um mar cheio de containers? Vamos lá, os maiores eu imagino que sejam da China, muitos containers. Imagina o Senhor enviando um container cheio de bênção para você. Se prepara, porque isso vai acontecer só para quem crê, irmão, só para quem acredita na palavra. Estenda as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro no nome de Jesus que esta transferência já está acontecendo na vida da igreja, em nome de Jesus. Quem crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Então Salomão disse: eu não entendo o caminho da águia. Jesus, o Filho que se fez homem, veio habitar entre nós. Eu não entendo o caminho da cobra na penha. Jesus, aquele que foi levantado no madeiro, todos que olharam para ele foram curados. Aí depois ele fala: eu não estou compreendendo, eu não entendo o caminho do navio no mar. Ele não teve essa revelação, mas você está tendo. É Jesus trazendo riqueza para o seu povo. Diga glória a Deus. Quarto enigma que ele não entendeu é o caminho do homem com uma donzela. A última parte do enigma aqui, Salomão diz que assim, definitivamente,
eu não entendo. Não entra na minha cabeça essa coisa do homem com uma donzela, ou o homem com uma virgem. Eu não sei se você sabe, irmão, mas Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres na sua vida. Ele teve 300 esposas e 700 concubinas. Olha que coisa, irmãos. Uma já é difícil, imagina 7. Imagina 1000. Aleluia. Olha para cá. Irmão, obviamente aqui é uma coisa óbvia. Ele não podia estar se referindo a alguma coisa natural. Não era algo natural que ele estava falando. Muito provável não, com certeza, era algo espiritual para o homem e uma virgem. Então nós precisamos, irmão, ver a pessoa de Jesus em tudo. Amém, meus irmãos? Hoje nós temos a sabedoria de Deus. Hoje nós temos a mente de Cristo. Hoje você tem algo que as pessoas lá fora não têm, não possuem. E aí hoje nos foi revelado Cristo e a igreja. Você sabe qual é o maior segredo, um dos maiores segredos, assim, mais bem guardados de Deus, em que nem Salomão sabia? Todos os profetas, os santos, os homens justos, lá do Antigo Testamento, nunca souberam desse segredo. Qual o segredo? Quem sabe? Fala assim, a igreja do Senhor. A igreja é o segredo mais bem guardado de Deus. O diabo, ele quer transformar a igreja num edifício, numa organização clerical, algo que qualquer um pode, sabe, fazer o que quer acabar com a família. Mas a verdade, irmãos, é que a igreja é a maior organização que já existiu no universo. Você parou para pensar que a única sociedade, vamos dizer assim, a única sociedade na terra, que a sua desqualificação é a sua qualificação para ingressar nela? Você sabia disso? É que ninguém aqui, nem ninguém aqui, antes de se converter, era uma florzinha de Jesus, não, irmão. Diga aleluia. Deus conhecia, Deus sabia do seu jeitinho, do meu jeitinho, da sua forma de tratar a esposa, da tua forma de trabalhar. Deus sabia tudo. Então, o que te qualificou a você entrar é exatamente você ser desqualificado. Qual a outra sociedade, clube, associação, órgão que vai encarar pessoas assim? Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém ou não? Então a igreja é o segredo mais bem guardado, e o diabo quer acabar com isso. Efésios 3, verso 8 fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então a igreja é o segredo mais bem guardado de Deus. Todas as unções de Deus, todas as insondáveis riquezas de Cristo foram dadas para a igreja. Ei, quando eu estou falando de igreja aqui, eu não estou me referindo à igreja local, não. Eu estou me referindo à igreja universal, que não é do reino de Deus. Eu estou falando da igreja invisível, de todos os santos, povo de Deus, é isso que eu estou falando. Então, o maior mistério, né, de Deus é a união entre Cristo com a igreja. Olha o que Efésios fala: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois, uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então presta atenção, seres de naturezas diferentes não podem se casar. Ei filhão, vou te dar uma boa notícia, mas você vai se casar com a divindade. Diga glória a Deus. Eu e você vamos nos casar com a divindade, que é Cristo Jesus. Ah, pastor, por que é assim? É assim, irmão, porque nós fomos feitos semelhantes a Ele.
e agora nós podemos ter comunhão com Ele, amém? Salomão jamais pôde entender isso. Ele tinha ali o enigma, mas não conseguia a interpretação. Jamais passou pela cabeça de que Deus viesse a morar dentro do homem, sabe? De um dia ele se unir de uma maneira inseparável. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 6, verso 17 fala assim: mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Está misturado, amalgamado, não tem como mais separar. Então, um grande mistério que Salomão jamais entendeu é Cristo e a igreja. Diga amém, diga aleluia. Então, filhão, preste atenção. Viva a vida da igreja. Seja parte da igreja. Ame a igreja. Sirva a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva do Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. E é com ela que o Senhor vai se casar. Aleluia. Aleluia. Fala assim com toda autoridade no teu coração: eu sou a noiva de Cristo. Amém, irmãos? No dia do casamento você não pode estar entre aqueles que não fazem parte da igreja. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Hoje, agora, é um tempo aceitável. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Ei, filhão, você não está aqui por acaso. Você não veio aqui à toa. Você não está aqui, você não caiu de paraquedas. Posso dar uma boa notícia para você? Sim ou não, irmãos? Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor escolheu esse dia para poder abençoar a sua vida. O Senhor quer fazer algo na tua vida nessa noite. Ele quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Amém ou não, meus irmãos? Eu quero concluir voltando aqui aos 4 mistérios. A águia aponta para Cristo. Ele veio do céu e se fez homem. Mas na cruz, ele se fez pecado, semelhante à serpente, mas sem nunca ter pecado. O caminho do navio, no meio do mar, é poderoso, irmão, porque o mar aponta para as nações, aponta para os gentios, né? Para aqueles que não são o povo de Deus. A imagem de uma imagem das nações gentílicas, né? Não sei se você sabe, mas no livro de Apocalipse, capítulo 13, os meus alunos sabem, aleluia. No capítulo 13, João viu um animal sair do mar, das nações gentílicas. Não fala de Israel, fala do mar, das nações. Entende o que eu estou falando? Israel sempre fala da terra, terra prometida. Olha para cá, querido. Finalmente, o caminho de um homem com uma virgem, que é a igreja. Hoje você compreendeu o que o homem mais sábio do mundo, né? Que coisas que ele nunca pôde explicar. Mas hoje você pode entender. Por quê? Porque Cristo é a chave que desvenda todos os mistérios de Deus. Essas 4 coisas também nos falam de uma sequência, de um crescimento espiritual na nossa vida. Como assim, pastor? Vamos lá. Primeiro a gente conhece a Cristo como Filho de Deus, que desceu do céu. Amém, irmãos? Depois nós vamos entender que Ele se fez pecado, como serpente, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga aleluia. Quando nós entendemos a justificação, olha para cá, querido, nós ganhamos fé para nos apropriarmos de todos os contêineres de bênção do céu na nossa vida. Só quem entende que foi justificado toma posse dessa palavra. Mas tudo isso, irmãos, é consumado quando nós entendemos que agora nós somos parte da igreja, que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, como diz o Salmo. Hoje, você que já nasceu de novo, você vai sair daqui, você vai carregar Deus para a tua casa. Diga aleluia, diga glória a Deus.
Talvez você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus. Você vai poder fazer isso, porque à medida que você entrega a sua vida para Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor vem habitar em nós nos tornamos casa de Deus. Então, se você fizer isso, você vai poder levar Deus para casa também. Mas no dia do casamento, depois que a noiva se casar com o Senhor, Ele vai nos levar para a casa dele. Aleluia. Amém, irmãos? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todo mundo junto. Vamos declarar, irmãos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador? Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. o justo Deus. Pela cruz, vamos lá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar imerecida vida. Bem forte, vamos lá. Imerecida vida, De graça, de graça recebi, por sua cruz, por sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, declare, eu fui reconciliado. Diga pela cruz, bem forte, vai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz, chamou, gentilmente gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Querido, eu não sei a maneira que você está vivendo nessa hora. Eu não sei o que te trouxe aqui. Talvez você pense que você veio aqui para ver o batismo. Mas preste atenção, querido. Eu não sei qual é a sua demanda com o Senhor. Qual é a solução para o nosso problema que eu falei aqui?
Talvez você veja, pastor, eu quero, ora para que eu seja curado. Pastor, ora para que a minha finança seja restabelecida. Pastor, ora para que a minha família seja restaurada. Querido, qual é a solução para a nossa provisão? Olhai para Cristo, olha para a cruz. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui, querido. Eu quero fazer esse convite, assim como diz a canção, gentilmente, com todo carinho. Você não quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero sim, pastor. Eu quero sim, eu quero desfrutar disso. Eu quero olhar para a cruz. Eu não vou olhar mais para os meus problemas. Eu quero olhar para a cruz. Querido, essa é a oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite. Você quer fazer isso nessa noite? Aonde você está? Na Bíblia, Moisés pediu para que olhasse para a serpente que estava na arte. Hoje Deus está mandando eu falar assim: peça que ele levante a mão. Eu não sei qual é a sua demanda. A provisão, a solução que eu falo para a sua vida é você entregar a sua vida para Jesus, olhar para Ele. Tem alguém aqui nessa noite? Nós vamos cantar de novo essa canção. E à medida que o Senhor tocar você sentir, e você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer olhar para a cruz, levanta a sua mão, ou você sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Amém? Vamos do início? Aleluia. Isso. A igreja vai cantar em forma de oração essa canção, amém? Sai do seu lugar, querido, vem à frente no nome de Jesus, vamos lá. Para a cruz eu vou. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Diga, meu Salvador. Meu Salvador, Aleluia. a cruz mostrou O amor do Pai. o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou. Ele está te chamando, querido. Quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou. Me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz. Ele está te chamando nessa hora, querido. Você não quer entregar sua vida para Ele, não? Ele quer fazer habitação em você. Mais uma vez, bem forte. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Acende essa lâmpada aqui para mim, só dessa aqui, ó. Deixa daqui para cá, por favor. Aleluia. Pode tomar o seu assento, querido, em nome de Jesus. Tá ótimo. Aleluia.
Show. Aleluia. Amém, irmãos? Abre aqui para mim. Poxa, não, tem um texto aqui que eu separei. Abre aí. Amém, irmãos? Nós vamos fazer agora o nosso batismo. Os líderes estão todos preparados? Isso. Antes, pode deixar aqui. Eu acho que vou segurar aqui. Antes de eu partir para o batismo aqui, propriamente dito, eu queria falar rapidamente um pouco, né, sobre o significado e também a importância do batismo. Você sabe, o batismo ele é um sinal físico da fé e do compromisso com a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, naquele tempo os crentes eram batizados mediante a confissão de fé e hoje também é assim. Então, nós vamos tomar a profissão de fé dos irmãos e os líderes irão batizar, ok? Amém, irmãos? Eu vou entrevistar aqui alguns irmãos para saber se os irmãos estão aptos a ser batizados. Larissa, está querendo se batizar de novo, Larissa? Aleluia. E aí, eu vou perguntar para os irmãos. Sei que os irmãos fizeram o curso na terça-feira, tiraram todas as dúvidas sobre o batismo, e só vai poder se batizar quem responder corretamente. Diga aleluia. É bom, eu gosto de fazer isso, porque quando me batizei eu passei uma pressão assim. Estou brincando, irmãos, não é nada disso. Deixa eu falar rapidamente aqui para você. O batismo ele é um sinal visível, né, de uma identificação, de uma identidade espiritual com Cristo, com a sua igreja. É uma sepultura e uma ressurreição. Diga aleluia. O batismo também retrata, irmão, a união dos crentes com Cristo, realizada através do Espírito Santo em nós, o seu revestimento de Cristo. O batismo, olha para cá, o batismo é a entrada no corpo, para que você possa ser membro vivo nesse organismo de vida que se chama a Igreja do Senhor. Amém, irmãos? O batismo, a palavra de Deus diz também que, lá em João 3,5, que é o selo para entrar no reino de Deus. O batismo é a recompensa dos vencedores. A palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus, em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então preste atenção, olha para cá. No ato da imersão, quando vocês forem mergulhar, serem mergulhados na água, há um símbolo ali. Esse símbolo aqui é retratado naquilo que Paulo fala em Romanos 6, verso 4, que ele fala assim, olha: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o ato de você imergir aqui significa que vocês estão morrendo para o mundo, e quando vocês levantarem, significa que vocês estão sendo ressuscitados em Cristo. Então, há esse símbolo, né, esse ato, que é um símbolo, para demonstrar a união de Cristo com a igreja. Da mesma forma que ele morreu na cruz, nós vamos simbolizar agora, através do batismo. Amém, meus irmãos? Então, a única condição para que você seja batizado é você confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Cadê ali? Esse aqui. Eu vou chamar aqui aleatoriamente. E aí, isso é de muita importância. Agora, uma coisa que eu preciso explicar.
o batismo é uma das decisões importantes que vocês tomarão e outras que vocês deverão tomar. Uma das mais. É importante falar isso porque talvez tenha aqui no nosso meio alguém que não decidiu batizar porque acha que ele precisa mudar muito ainda, ele precisa ser perfeito para se batizar. Filhão, se você entregou sua vida para Jesus e Jesus não mudou sua vida, não vai ser o batismo que vai mudar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês foi entregar a vida de vocês a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa foi a decisão mais importante que você tomou. Vocês têm consciência disso? O batismo, ele não vai mudar a vida de vocês. Vocês a partir de agora não vão se tornar mais santo ou menos santo do que vocês já são. Mas eles te dão uma consciência. Eles vão, ele vai na verdade ajudar vocês a ter essa consciência. Porque agora através do batismo vocês estão sendo selados pelo Espírito. Sem contar que o batismo é uma ordenança do próprio Senhor. Não existe você reconhecer alguém como o Senhor da sua vida e não querer obedecer às suas ordens. O batismo e a ceia são duas ordenanças deixadas pelo Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? A partir de agora, no domingo que vem, quando nós tivermos ceia, vocês vão estar aptos a ceiar conosco, porque agora vocês fazem parte do corpo. Vocês fazem parte do corpo de Cristo, sabe, da igreja viva do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então eu vou chamar pelo nome aqui e vou fazer a confissão de fé, um por um, e depois eu vou chamar o líder, para o líder vir aqui batizar. Amém, irmãos? Vamos lá. Tawane Souza, cadê a Tawane Souza? Não, pode ficar aí. Eu só vou te perguntar. Aleluia. Pega a Bíblia para mim lá. Tawane, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não, fala para todo mundo ouvir. Sim. Aleluia. Larissa Brum. Larissa Moraes. Cadê a Larissa? Quem é a Larissa? Larissa, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Vamos fazer melhor? Fica em pé. Não precisa não. Ela só fica em pé, olha para lá e responde. De novo você, Tawane. Tawane, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. Larissa, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Rômulo, cadê o Rômulo? Rômulo de Araújo, fica em pé, Rômulo. Fica em pé. Aleluia. Rômulo, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Júlia Souza. Júlia, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Selma Vitória. Selma, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. Vitória Santos. Aleluia. Vitória, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Gabriele Cavalcante. Gabriele, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Eric Christian. Aleluia. Eric, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Gustavo dos Santos, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Joselma, aleluia, Joselma Santiago Góes, Joselma Santana Góes, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Deixa eu falar um pouco da Joselma, porque a Joselma, ela caminhava na Igreja Universal, inclusive foi batizada, né? E
Uma das coisas, irmãos, que a gente precisa eu vou até deixar claro aqui, diante da igreja, é que, o pastor rebatiza, a igreja videira batiza 2 vezes, o meu batismo não vale. A questão, quem vai decidir isso no teu espírito é você. Existem algumas condições que, para nós recebermos a pessoa como membro da igreja, que vem de outro ministério, é que ela seja batizada por imersão. Então, se você vê de algum ministério que foi o batismo por aspersão, aquele que joga água na cabeça, você precisa se batizar de novo. Existem algumas questões que nos dá também direito de batizar de novo. Na verdade, é até bíblico. Teve uma vez que o apóstolo Paulo, ele se encontrou com um grupo de discípulos de João, e aí o apóstolo Paulo perguntou: vem cá, vocês conhecem o Espírito Santo? Aí ele falou assim: não, nunca nem ouvimos falar. Os discípulos de João, nunca nem conseguimos ouvir falar do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo perguntou assim: vocês foram batizados em que batismo? Não, nós fomos batizados no batismo de João. Aí a palavra fala que o apóstolo Paulo, ele foi lá e impôs as mãos sobre cada um deles e batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento eles foram batizados também no Espírito Santo. Então isso dá margem para você, que talvez se batizou quando era criança, não queria, foi forçado pelos pais, não tinha entendimento do que realmente era o batismo, qual era o significado do batismo. Então, se você está aqui e você está nessa condição e deseja se batizar, você pode me procurar, pode procurar o seu líder. Não, pastor, agora eu entendi que eu quero me batizar, porque quando me batizei foi assim, foi assado, eu não conta. Então, eu estou até pegando o exemplo dela para dizer que é possível. Ok, irmãos? Amém? Vamos lá. Leandro Góes. Aleluia. Leandro, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. João Lucas. João, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém. O Alisson Cristiano da Silva, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Faltou alguém aqui? Todos falaram? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Agora vamos lá. Tauane Souza, Célula Eleitos de Cristo, líder Lohane Paz. Não, dê um forte aplauso pela vida deles. Você só vai batizar, né? Eu, como menino de Deus, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode. Cuidado para não escorregar. Vamos orientar aqui. Aqui, ó. Fica ali você, não, Lohane. Você, assim, não, de lado, vira de frente para ele, agora senta. Não, ela vai te deitar para trás, vira uma posição melhor para você, senta, é melhor você sentar, isso, vira para, isso, chega um pouquinho mais para frente, Lohane, atrás dela você ficar de frente para o povo lá, isso. Tauane, eu, Lohane, como ministra de Deus aqui na terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Larissa Moraes Barbosa, Sola Fide, líder Eric Silva, aleluia.
João, fica aqui já, preparado aqui com o seu. Aleluia. Larissa, eu como ministro de Deus aqui na terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Rômulo Araújo, povo da cruz, líder João Pedro, aleluia. Rômulo, eu, João Pedro, como ministro de Deus aqui na terra, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Júlia Souza, Célula Livres, Isabelle Carolina. Júlia, eu, Isabelle, como ministro de Deus aqui na terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Júlia Vitória. Vitória Santos, aleluia. Vitória, eu, como ministro de Deus aqui na terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Selma Vitória Alves. Selma, eu, como ministro de Deus aqui na terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Gabriele Cavalcante, Célula Emaús, líder Jefferson Fernandes.
Gabriele Cavalcante, eu, Jefferson, como ministro de Deus aqui na terra, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim. Eric e Christian. Gustavo, fica ali, Gustavo. Eric Christian de Souza, Célula Emaús. Eric Christian, eu, Jefferson, como ministro de Deus aqui na terra, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Gustavo dos Santos da Silva. Gustavo dos Santos, eu, Jefferson, como ministro de Deus aqui na terra, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim. Leandro Gomes Nascimento. João Lucas Araújo, Célula Betel, William Maximiano, líder. João Lucas, eu, William, como ministro de Deus aqui na terra, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Leandro Góes e Joselma Santana. Vamos batizar o casal junto aqui, junto com seus líderes. Vamos ver a melhor posição aqui. Vai dar para batizar os dois juntos? De costas? Não é melhor de frente para a igreja, não? Chega um pouco para frente ela. Aí. Primeiro o Dênio, depois é você, Cris. Ai, olha quem for. Leandro, eu, como ministro de Deus aqui na terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Calma aí, vai. Joselma, eu quero declarar um novo tempo na vida de vocês. Eu creio que esse batismo vai trazer grandes coisas, bênçãos do Senhor. Então, eu, como ministro do Senhor aqui na terra, batizo a Joselma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Uma nova criação eu sou.
Wallace Cristiano da Silva, célula Jeová Chamar, líder Ezequias Valentim, aleluia. O Alisson, eu como ministro de Deus aqui na terra, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou, uma nova criação.